Olá, estudantes do 8º ano. Neste vídeo vamos falar sobre o Estado moderno e absolutismo. A gente vai falar sobre a formação da monarquia em Portugal. Como é que vai se centralizar o poder dos reis, né, dentro ali da região portuguesa. Eu sou a professora Bárbara Furquim e vou acompanhar vocês em todo esse conhecimento nesse vídeo. Vamos lá? Bom, antes da gente falar como é que vai ser formada, como vai ser organizada a monarquia de Portugal, nós temos que ver o que estava acontecendo anteriormente, né? Por que esses reis vão ter que se centralizar? Isso quer dizer que eles não tinham um poder centralizado? Olha só, durante mais de 1000 anos, na era histórica da Idade Média, lá na Europa, os reis eles perderam, né, eles enfraqueceram o seu poder. Isso porque o que importava era ter terras. Então são os senhores feudais que tinham mais poder. Esses senhores feudais poderiam ser da nobreza, poderiam ser os reis também. Olha só, a gente vai ver então que na Idade Média o sentido de nacionalidade, né, ele não existia. Então pertencer a um local, a um território, a uma região não tinha um grande significado. Mas vamos ver também que com o passar do tempo, ao longo dos séculos da Idade Média, começam a ocorrer algumas transformações. Aliás, história é isso, né? História são as transformações que vão ocorrendo no mundo. E olha só, um grupo, né, uma classe social vai aparecer, que são os burgueses. Os burgueses, naquela época, eram comerciantes, né? Pequenos comerciantes, mas eles pagavam altos impostos, não eram bem representados. E eles, então, vão acabar vendo que eles podem se aliar aos reis. Os reis são grupos que vinham, né? O rei, ele vinha da nobreza, mas ele não tinha um grande poder. Mas ele viu que se ele se aliasse com a burguesia, trouxesse alguns benefícios, aliasse num sentido de acordos econômicos, né? Ele via que se ele beneficiasse a burguesia, ele também poderia ser beneficiado. E, inclusive, ele vai favorecer o comércio, o que vai favorecer a burguesia, e os burgueses vendo, né, nessa ajuda, eles falam assim, então vamos financiar, vamos ajudar os reis a financiar o exército. Isso mesmo, os reis começam a pagar indivíduos para formarem um exército para ele. Isso acontecia muito na época. E com esse poder do exército fortalecido, os reis vão poder impor o seu poder aos outros nobres e vão começar a formar uma monarquia. Essa formação de monarquia a gente vai ver que vai acabar gerando, né, algumas situações, algumas medidas, o comando do exército, as fronteiras e a ideia de unidade territorial e até mesmo a construção, né, a ideia de se firmar uma língua nacional ali para uma localidade. Mas a gente tem que ver como é que então ocorre a formação da monarquia em Portugal. A região de Portugal está localizada na chamada Península Ibérica. Ali na Península Ibérica, isso desde o ano 711, ela estava dominada pelos muçulmanos, os árabes muçulmanos. E essa região, hoje, né, ela vai formar o território da Espanha, de Portugal, ela então estava dominada durante séculos e os cristãos vão planejar reconquistar aquele território, retomar aquele território. Vamos ver que os árabes vão influenciar muito a cultura e a sociedade portuguesa através do artesanato, da arquitetura, da agricultura e das técnicas de navegação que vão ser muito importantes para constituir as chamadas grandes navegações, né? Vamos ver que Henrique de Borgonha, ele vai acabar se destacando nessas guerras da Reconquista e vai ganhar o chamado Condado Portucalense. E o filho dele, em 1142, Afonso Henriques, vai se proclamar como rei de Portugal, fundando a dinastia de Borgonha. Em 1385, a coroa portuguesa vai ficar sob a ameaça de ser anexada pelo reino de Castela, da Espanha, e em 1385 vai acabar aclamando Dom João como rei de Portugal através da chamada Revolução de Avis. Nesse vídeo, nós falamos sobre a formação da monarquia portuguesa. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.